Fala galera, vamos para os palpites da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Como de costume, para quem está chegando agora, eu costumo falar os palpites aí que eu acho que vai dar em cada um dos jogos, mas também costumo falar para quem eu vou torcer em cada um dos jogos. Então, primeiro jogo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser no Brinco de Ouro da Princesa. Vai ter show no estádio do Palmeiras e eles vão jogar no campo do Guarani. Pode custar caro, né, esse show aí, porque de repente se o Palmeiras não ganha do Atlético Mineiro, perde ponto e pode perder o próprio campeonato. O Palmeiras dos últimos 5 jogos ganhou todos e o Atlético Mineiro dos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. O Palmeiras ganhou o último jogo do Vasco e o Atlético Mineiro goleou o Bragantino. Esse jogo eu acho que dá Palmeiras, acho que dá 1-0 pro Palmeiras. E o Palmeiras continua lá na disputa do campeonato. Eu vou torcer para o Palmeiras ganhar esse jogo aí e continuar ali na disputa e vamos ver o que vai dar. Segundo jogo é o outro time que está concorrendo aí com o Palmeiras para ser campeão, Botafogo, líder do campeonato, 3 pontos a mais que o Palmeiras, e Grêmio. O Botafogo dos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1. E o Grêmio dos últimos 5 jogos perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Pela 27ª rodada, o Grêmio ganhou do Flamengo no último jogo. E o Botafogo ganhou o clássico contra o Fluminense. O Grêmio ainda teve um jogo atrasado e perdeu para o Criciúma, né? Mas nesse jogo aí, eu acho que dá Botafogo. Eu acho que dá 2-0 para o Botafogo em cima do Grêmio. E vou torcer para o Botafogo mesmo, para o Botafogo segurar o Grêmio que está ali junto com o Atlético ali praticamente, mesmo número de pontos que o Atlético, então vai Botafogo, ganhando o Grêmio aí. Outro jogo, Juventude e Bragantino, também são times que estão ali na região do Atlético, então interessa muito esse jogo aí. O Juventude dos últimos 5 jogos perdeu 3, ganhou 2, e o Bragantino perdeu 3, empatou 1 e ganhou só 1. Os dois ali, ó, 32 pontos, os dois com 32 pontos, 1 ponto acima do Atlético só. Esse jogo aí eu vou torcer para dar um empate entre Juventude e Bragantino, vou torcer para dar um empate, mas eu acho que o Juventude vai ganhar, eu acho que dá 1-0 para o Juventude aí. Mas vou torcer para empatar. Tô quase falando empate, mas acho que o Juventude ainda ganha lá por ser forte no Alfredo Jaconi. São Paulo e Corinthians, clássico paulista que também interessa o Atlético, porque o Corinthians está ali disputando ali também na zona de rebaixamento e próximo do Atlético ali, bem próximo por sinal, né? Então, esse jogo aí vou torcer para o São Paulo e acho que dá São Paulo mesmo, acho que dá 2-1 para o São Paulo esse jogo aí no Mané Garrincha. Fator importante, esses negócios de vender jogo aí complica, né? Aí o mando de campo vai pro espaço e acho que lá em Brasília vai ter mais torcida do Corinthians que do São Paulo, se pá. Eu acho que aí muda a situação, mas ainda continuo achando que São Paulo ganha aí pelo time. 2-1 eu acho que vai dar pro São Paulo. Fortaleza e Cuiabá. Cuiabá também tá ali na zona de rebaixamento, então cheguei na situação que tem que torcer para todo mundo que vai jogar com os times que estão abaixo do Atlético, mas o Fortaleza já tô torcendo há um bom tempo aí. A minha vontade seria que o próprio Fortaleza fosse campeão ali dos times que estão ali em cima, né? Claro que a vontade seria o Atlético, mas o Atlético não ganha mais esse ano, então vou torcer pro Fortaleza ainda ser campeão, mas vai ser um pouco mais difícil. De qualquer forma, esse jogo aí, eu acho que Fortaleza ganha e ganha bem. Eu vou estar 3-1 pro Fortaleza em cima do Cuiabá e vou torcer pro Fortaleza por 2 motivos, né? Ser campeão e para segurar o Cuiabá. Próximo jogo ali, jogo dos times da zona de rebaixamento, Atlético Goianiense e Fluminense, no Antônio Ascioli, em Goiânia. Vou torcer para dar Atlético Goianiense esse jogo, porque o Atlético Goianiense está lá embaixo mesmo. Torcer para o Atlético Goianiense segurar o Fluminense, mas eu acho que dá um empate esse jogo aí. Vou chutar 1-1 para o Atlético Goianiense e Fluminense, acho que vai dar um empate, mas vou torcer para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense
Dos últimos 5 jogos ganhou só 2 e perdeu 3. E o Fluminense está numa boa recuperação ali, apesar de perder os últimos 2 jogos, né? Perdeu os últimos 2, mas ganhou 2 e empatou uma dos últimos 5. No último jogo, o Atlético Goianiense perdeu para o Corinthians de 3-0 e o Fluminense... Cadê o caralho do Fluminense? E o Fluminense perdeu para o Botafogo no Clássico Carioca. É isso aí. Agora então vamos lá. Inter e Vitória. Inter e Vitória. Vou torcer para o Internacional ganhar, mesma situação de todos. Vitória tá ali, o time mais próximo do Atlético ali, com 3 pontos a menos, mas está 16º, Atlético em 15º. Então vou torcer para o Inter, como nunca. E acho que vai dar Inter mesmo nesse jogo aí. O Inter também melhorou bastante agora, né? O Inter dos últimos 5 jogos ganhou 4 e perdeu só uma. O Vitória dos últimos 5 ganhou 2, empatou uma e perdeu 2. Eu acho que da Inter eu vou chutar 2-0 pro Inter lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Mineirão, Cruzeiro e Vasco. Vou torcer pro Cruzeiro, vamos ver. Vou torcer pro Cruzeiro esse jogo aí, apesar que o Vasco já tá bem adiantado ali na frente do Atlético. Não muito, né? 4 pontos na frente do Atlético, mas ainda dá, quem sabe dá pro Atlético passar o Vasco. Vou torcer pro Cruzeiro e acho que dá Cruzeiro mesmo. Acho que dá, vamos ver aqui as estatísticas aqui, ó. Cruzeiro dos últimos 5, só ganhou uma, né? Teve até mudança de técnico aí agora. Perdeu 2, empatou 2 e ganhou só uma o Cruzeiro. E o Vasco ganhou 2, empatou 2 e perdeu a última. No último jogo o Vasco perdeu para o Palmeiras e o Cruzeiro empatou com o Cuiabá. Eu acho que dá Cruzeiro ainda. Acho que dá 1-0 para o Cruzeiro em cima do Vasco e vou torcer para o Cruzeiro mesmo. Bahia e Criciúma. Bahia levou uma goleada do Fortaleza no último jogo. Bahia tá caindo aí, né? Dos últimos 5 perdeu 2, empatou uma e ganhou 2. E o Criciúma empatou com o Atlético no último jogo. Tá fora ali da zona, tá se mantendo. Dos últimos 5 não ganhou nenhuma, perdeu 3 e empatou 2. Nesse jogo aí eu vou torcer pro Bahia ganhar, vou torcer pro Bahia ganhar do Criciúma, que tá ali com 1 ponto acima do Atlético só. Vou torcer pro Bahia, vai Bahia. E acho que dá Bahia mesmo, vou chutar 2-1 pro Bahia nesse jogo aí. Aí o último jogo, o jogo que mais importa, Flamengo e Atlético. Flamengo que saiu da Libertadores eliminado, tá com a pressão danada lá. E o Atlético que tomou goleada do Racing lá, levou um gol no começo do jogo lá, 15 segundos, que acabou com o time, já tava sofrendo aí, acabou com o time, né? Ninguém jogou mais nada, não quero nem falar, deixa pra lá. Mas no Brasileiro o Atlético tá lutando ali para não entrar na zona de rebaixamento, porque estava em queda livre, agora tá sem nenhum outro campeonato, então tem que focar nesse daí. Técnico novo, Lúcio Gonçalves, não tem muita experiência, mas tem aquela raça. Lúcio Gonçalves, que é o jogador, fora o Messi, mais vitorioso da Argentina, com mais títulos, e agora assume o Atlético aí como técnico. Vamos ver se ele consegue engrenar o nosso time aí, pelo menos fazer os caras jogar um pouco mais com raça, né? Porque o Lúcio é um cara que tem muita raça, então que faça os caras dar o sangue ali, pelo menos pra gente não cair, porque esse centenário aí foi palhaçada, né? A diretoria do Atlético acabou com o centenário aí, que tinha tudo pra ser um ano festivo, tá um ano preocupante aí, e agora no final tá desesperador. Então vamos lutar para não cair, para pegar ali uma Sul-Americana ali, e quem sabe uma Libertadores, porque não ganhamos nada esse ano aí, só o Paranaense, e jogaram o centenário no lixo aí, cheio de dinheiro, e jogaram o centenário no lixo. É complicado, mas faz parte. Vamos ver o que vem pela frente. Não podemos cair, só isso que não podemos cair. Vamos lá então, Flamengo e Atlético. Acho que o Atlético consegue empatar aí. Acho que o Lúcio vai dar uma ajeitada na raça desses caras e o Atlético consegue pelo menos empatar lá com o Flamengo. Eu acho que dá 1-1, palpite sem clubismo. E acho que dá 1-1 mesmo, e obviamente vou torcer pro Atlético. E também tem um fator que eu acho que o Flamengo vai dar uma poupada aí, além de estar pressionado, vai ter Copa do Brasil logo em seguida. Eu acho que eles vão focar na Copa do Brasil, porque senão os caras vão ficar doidos lá também, lá no Rio de Janeiro. Acho que dá 1-1 para esse jogo, Atlético e Flamengo. Então é isso, galera. Vamos lá para os resultados passados aí.
Então, resultados da 27ª rodada do Brasileiro, dos 10 jogos, acertei 7, 2 eu acertei em cheio. Então vamos lá, começando com Vitória Juventude, acertei o placar 1-0, falei que ia dar, deu 1-0 mesmo, acertei. Corinthians e Atlético Goianiense, falei que o Corinthians ia ganhar de 1-0, mas ganhou de 3-0, acertei parcialmente. Botafogo e Fluminense e Botafogo, melhor dizendo, eu falei que o Botafogo ia ganhar de 1-0 e ganhou de 1-0 mesmo do Fluminense, acertei. Fortaleza e Bahia, falei que o Fortaleza ia ganhar de 2-1 do Bahia, ganhou do Bahia, mas ganhou de 4-1, acertei parcialmente. Atlético Mineiro e Bragantino, falei que o Atlético Mineiro ia ganhar de 2-1 do Bragantino, ganhou, mas ganhou de 3-0. Vasco e Palmeiras, falei que ia dar 2-0 pro Palmeiras, o Palmeiras ganhou, mas foi só de 1-0. Grêmio e Flamengo, falei que o Grêmio ia ganhar o Flamengo, Grêmio falei que seria 2-0, mas o Grêmio ganhou de 3-2. Aí errei os últimos 3, que foi 1-1 que eu falei pro São Paulo e Inter, o Inter ganhou de 3-1 do São Paulo. Falei que o Cruzeiro ia ganhar de 1-0 do Cuiabá, jogando em Cuiabá, deu 0-0. E falei que o Atlético ia ganhar do Criciúma de 1-0, mas deu 0-0, ainda ficou barato pro Atlético, porque o Mikael salvou o Atlético. Bom, eu nunca vou deixar de ser atleticano, eu aprendi a torcer pro Atlético sozinho, ninguém me ensinou, nem televisão, nem mídia, nem ninguém, nem rádio, nem nada. Eu aprendi a torcer pro Atlético porque eu fui no estádio e virei atleticano sozinho. Então jamais vou deixar de ser atleticano, não fui influenciado, nunca serei. Atlético e só Atlético, Atlético nada mais. Como eu falei, torço para um ou outro aí, sempre pensando no Atlético, ou alguma vez ou outra ali, pensando em algum time que não é do eixo ali para ser campeão, mas sempre vou ser atleticano. Vocês nunca vão me ver vaiando no estádio, nem gritando olé para outro time, que acontece aí de vez em quando, que eu acho ridículo, mas fazer o que? Acontece, né? E eu vou sempre torcer pro Atlético. É claro que a gente tá chateado aí pela situação, mas vou sempre torcer pro Atlético. Não vai ser uma situação ruim que vai me deixar parar de torcer pro Atlético. Eu já vi muita situação pior, não vai ser agora que eu vou deixar de ser atleticano. Atlético até a morte, e é isso aí. Então é isso, galera, desculpa aí pelo desabafo, mas esse é um canal feito por um atleticano fanático. Sempre vou falar de Atlético aqui, independente da situação. Então, se você não gostou, não gosta de Atlético, tchau e bênção. Mas se você entende, beleza, continue com a gente, deixe seu palpite aí falando sobre o que você acha que vai acontecer na próxima rodada. Se você concorda com os meus palpites, deixa aí seu time aí, dá um like, alguma coisa. Se você não concorda, deixa seus palpites aí falando o que eu errei, o que você acha que não vai dar certo, etc. E até o próximo vídeo, se inscreva aí para dar uma força. Valeu, tchau, tchau.